E olha, a gente vai bater um papo hoje aqui quem não conhece, que estão entrando bastante gente aqui. O professor Marcão está entrando aí, que eu vi, né? O pessoal da empresa. A gente vai bater um papo aqui com o Thomas Assunção, né? Que foi apresentado por um grande amigo nosso em comum aí, que é o Carreira, né? Que me apresentou. E que é engenheiro formado na FEI, com um curso de especialização em biomecânica. E aqui na universidade em Glasgow, eu não consigo soletrar aqui. Como é que você fala isso aqui, o nome da universidade? Strathclyde. Strathclyde, tá? De University em Glasgow. Extensão universitária em marketing pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Trabalhou aqui de 80 a 92 como diretor superintendente de marketing na Método Engenharia, que é uma das melhores empresas do Brasil na área da construção, né, de engenharia, né? Sim. É fundador da Urban Systems Brasil, empresa de estudos de lógica urbana, inteligência estratégica e análise de risco de investimentos desde 99. Consultor de lógica urbana do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Né? Então, vocês estão vendo o tamanho da cabeça que está com a gente. Para a gente é um orgulho mesmo recebê-lo, viu? E o nosso tema hoje é uma nova mobilidade. Né? Batendo um papo aqui com o Thomas previamente, né? A gente vai discutir aqui o impacto do coronavírus no desenvolvimento urbano das cidades. Gustavo Monacide, que prazer te ver aí participando, viu? Esse que é um amigão, um incorporador respeitável aqui, mas um grande amigo também está te acompanhando aí. As pessoas vão entrando, a gente vai agradecendo, tá, Thomas? Tá bom. Mas olha, então, eu costumo sempre aqui passar aí, rapidamente aqui, a situação que a gente se encontra, né? E aí, deixa eu só mostrar, eu faço uma pequena overview aqui, um pequeno balanço, né? E hoje eu calibrei mal aqui os dados, mas a gente está aí já com 3 milhões de infectados, né? E com 218 mil pessoas que perderam a vida já com esse vírus, com essa pandemia, né? O Gustavo Malacite falou que é seu cliente. Então, olha aí, ele acabou de Obrigado, comentar. Gustavo. É um amigão. E aí, então, assim, Brasil entra no pico aí desses dados de pandemia, então a gente pedindo aí o isolamento, muitas pessoas não concordam, outras concordam, mas fazem pressão para sair por conta das suas atividades financeiras. De fato, tem sido... Eu vi que você faz aqui análise de riscos, né? Como é que você prevê isso, né, Thomas? Então, não sabe. Então, gente, ficar em casa mesmo. A gente tá... Se tá ruim, pode ficar pior. Vamos apanhar um pouquinho mais e, se Deus quiser, tudo volta aí ao normal. E aí, batendo um papo aqui eu fiz até um vídeo um pouco engraçado, viu, Thomas? A gente que mora aqui na Grande Viana, a gente convive aqui com muita discussão. Tem muitos arquitetos, muitos urbanistas aqui, muitos incorporadores amigos, né? E a gente tem alguns problemas, algumas joias, às vezes não muito valorizadas. Você pega uma cidade aqui que tem 1/3 da cidade é uma reserva ecológica aqui, que é uma represa gigantesca, mas, por outro lado, o desenvolvimento e o crescimento desordenado das cidades trouxe para a gente aqui a Raposo Tavares, que é um trânsito caótico diário, e muitas pessoas ainda usam a Grande Viana como dormitório. Então, dorme aqui, mas trabalha em São Paulo e é um caos, sofrem muito e tudo mais. E nessa discussão, eu mandei um vídeo ontem falando, olha, você está com saudade aí do trânsito da Raposo Tavares? Né? A gente vai bater papo com um urbanista aqui, inteligentíssimo, uma empresa que faz grandes estudos, né? Depois durante a conversa, eu falo os estudos que você faz, que eu achei interessantíssimo, para quem você escreve. E aí um outro já me mandou o vídeo, olha, estou no trânsito na Raposo Tavares, não estou com saudade porque ontem mesmo pegaram um trânsito na Raposo Tavares, né? Então, a gente quer
fazer essa brincadeira, mas é assim, o que a gente pode tirar de bom dessa loucura, dessa crise mundial, acima de tudo, dessa pandemia, e o que vai impactar para o futuro das cidades? Essa é a nossa discussão. E aí, com vocês, o Thomas Assunção, CEO aí da Urban Systems. Bom, essa pseudo-brincadeira de trânsito na Raposo Tavares é um dos legados que nós vamos ficar dessa pandemia. Eu, na minha trajetória de meditação e budismo, acredito que nós tenhamos aí nessa pandemia o que eu chamo de uma bênção irada dos deuses, né? Para que a gente faça uma reflexão mundial de um estado de insegurança e um estado de termos que fazer uma avaliação, brinquei com você de fazer um supletivo supletivo de viver na cidade, de ser solidário, de entender que todos somos iguais, porque o vírus não tem seletividade nenhuma. Você tem o ministro da Inglaterra e você tem o catador de lixo. E mais que nos obriga a pensar, nós estamos caminhando, o Brasil tem 85% de população vivendo na cidade. E o mundo caminha até 2030 para ter 60% de população vivendo na cidade no mundo. Então, viver na cidade vai obrigar que nós façamos uma reflexão de que esse modelo que está sendo hoje aplicado às cidades, ele colapsou, e o exemplo está aí, dado pelo próprio vírus, né? E esse colapso nos obrigou prematuramente a adaptar coisas e estruturar coisas e meio que construir o avião voando. Não tem muito como parar, não nos foi dado o tempo para isso. Então a cidade precisa encontrar um novo modelo de viver, de respeitar as pessoas, de estar orientado para as pessoas poderem viver com maior qualidade de vida. Não faz nenhum sentido que você saia da Granja e pegue 2 horas de trânsito na Raposo. Isso por quê? Porque não tem um núcleo de trabalho na Granja, né? A descentralização... São mais de 170 mil carros todos os dias. Pois é, então, essa loucura, ela ocorre na Granja, mas ela ocorre na Moca, ela ocorre na Zona Leste, ela ocorre na Zona Norte, assim, ocorre. A cidade se descentralizou, mas ela se descentralizou por tema, ela não se descentralizou de forma sistêmica. Ela se descentralizou principalmente em moradia, então com o boom dos alphavilles e os condomínios horizontais que ficaram se estendendo ao longo das rodovias, tanto da Castelo como da Raposo e Bandeirantes, enfim, Anhanguera. Essa descentralização da moradia nos obriga a que o transporte urbano ocupe esse tempo e ocupe essas vias que, por mais que você expanda o número de faixas de rolamento das rodovias, o automóvel ele é gasoso, ele vai ocupando todos os espaços que vão sendo dados a ele, né? A gente diminui as calçadas e ele ocupa, a gente aumenta a rua e ele ocupa. Então, temos que fazer uma reflexão estrutural, não basta fazer essas soluções corretivas, né? Agora, só fazendo uma contribuição, acho que também conceitual, não, Thomas? Porque a infraestrutura toda acho que a gente vai ter que rediscutir, mas acho que o conceito de como devem crescer as cidades, você talvez então seja a favor aí essa tentativa de revitalização do centro da cidade, porque claro, ela ficou, matou, né,
Matou o centro e... Então, veja só, hoje nós temos instrumentos e temos dados e temos informações que nos permite a fazer uma intervenção urbana equilibrada, sistêmica, onde você tem moradia, trabalho, saúde, educação, lazer, qualidade de vida, parques, área verde, assim por diante. Então, não faz sentido que eu pegue uma área de 2 milhões de metros quadrados e coloque lá 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida e não tenha uma padaria, entendeu? Então, a lógica é que eu comece a descentralizar a cidade. A gente tem uma fala nesse sentido de construção de cidades policêntricas, né, onde as centralidades são equilibradas. Nós vivemos nessa pandemia uma experiência gratificante de poder começar a usar coisas que estão perto da nossa residência, caminhável, né? Eu vou até a farmácia, eu vou até a padaria caminhando. E valorizar o microempreendedor, né? Essa economia menos favorecida, né? Exatamente, ter uma economia também descentralizada naquela outra parte da cidade que antes era só moradia. Doutora Jéssica e o Maurício, bom dia, bacana. Uma advogada já fez uma live ótima com a gente. Essa visão descentralizada para centralidades equilibradas vai permitir muito uma reflexão também dos modais de transporte, né? Nós falamos muito em mobilidade urbana e os transportes de massa, os automóveis, as bicicletas, ciclovias e tal, mas, no fundo, o que nós estamos falando de acessibilidade. A mobilidade é um veículo para a acessibilidade. Eu preciso chegar no hospital, eu preciso chegar no meu trabalho, e eu me utilizo de veículos, eu me utilizo de ônibus e assim por diante, bicicleta. Quanto mais eu tiver diversidade de modais, mais eu consigo atender esse fluxo da mobilidade, e quanto mais eu consigo equilibrar a centralidade, mais eu permito a acessibilidade das pessoas às diversas necessidades que a vida nos obriga, né? Todos nós vamos mudar nosso comportamento, sem dúvida alguma, a partir desse legado que a pandemia nos traz. Eu acho que sim. Não, é impossível. Se nós não aproveitarmos isso, nós somos muito ruins. Sem Mas dúvida. Você sabe que, como você falou, o supletivo, né? A gente está sendo forçado, muitas pessoas começaram a perder o preconceito da tecnologia. Como a gente está batendo um papo ótimo, né? Talvez fosse... eu pensaria numa reunião com você, presidente da Urban Systems, em pegar o carro, ir até a tua empresa. E hoje ela pode ter o mesmo valor, a mesma qualidade de teor, aqui numa tela, num celular, em 10 minutos, pronto, eu termino aqui, vou voltar a trabalhar no meu computador, tal, e a gente não gerou esse tráfego de um carro durante 1 hora até ir até o escritório, né? E isso aconteceu, é um fato, né? Eu acho que desprezar isso seria, de fato, como você falou, uma ignorância. Eu acho que nem dá, né? O Fábio, um corretor bacana aqui, o Alex estão entrando, o Lucas. Parabéns aí vocês aí. Aproveitar isso que nos é dado, por isso que os budistas chamam de bênção irada, né? É uma bênção, a gente tem que aproveitar isso. Olhar o lado bom pela dor que a gente está sofrendo. Agora, o aprendizado é muito grande. Eu mesmo, você viu, a gente ficou aí para fazer essa live, eu tenho feito um monte de reunião pelo Hangout, e aprendendo, estou aprendendo. Eu sou do grupo de risco. Mas você saiu super bem, viu? Eu vi no começo você um pouco preocupado, poxa, foi ótimo. Eu tive lives bem mais difíceis, sabe? E com pessoas que a gente está acessando, o maior número de pessoas e totalmente um bate-papo eclético, levando informação, trazendo, discutindo, né?
E aí você foi ótimo e pronto. E acho que vai ficar agora, né? Você Ah, vai. há pouco, viu, gente? Vocês, até quem tá aí batendo, escutando aí a gente, vocês estão comentando, faz um sinal de joinha se vocês estão escutando bem, tá? Se tá, o áudio tá legal aí pra gente continuar. Mas assim, as pessoas se reaprenderam de uma maneira que, pronto, isso veio para ficar. Eu liguei há pouco ao Tom, mas ele estava ocupado fazendo reunião com a tua empresa. Você devia então estava no Hangout com eles. Estava no meeting, na verdade. No Meeting tá. Aproveitando esse gancho, você veja o seguinte, num espaço de tempo de aproximadamente 30 dias, 40 dias, vejam a quantidade de aplicativos de reunião que nós tivemos e que funcionam todos eles. Sim, Todo mundo está no Hangout, todo mundo está fazendo live, todo mundo sim, está no sim. meeting. Isso foi uma absorção de tecnologia que demoraria anos para chegar onde a gente está hoje, não é? E seria um desperdício total se nós abandonássemos isso, voltando ao modelo antigo de fazer reunião presencial, ou melhor, todas as reuniões presenciais, né? Nós, rapidamente, quando iniciou essa pandemia, nos primeiros momentos, nós coincidentemente estavam mudando a sede da Urban para outro lugar, então nós estávamos desmontando os computadores e mandamos os computadores todos para casa dos nossos profissionais. Então nós estamos trabalhando de casa já faz um super tempo e em nenhum Olha, momento houve reclamação da entrega dos nossos trabalhos, pelo contrário, é, fomos super elogiados na entrega dos nossos trabalhos. As reuniões de produção dos trabalhos foram feitas à distância, as equipes se ajustaram. Então você vê que é realmente uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, né? de adaptação, né? E você, falando agora nesse tocante, né? O que que as cidades, então, o desenvolvimento urbano mudaria, né? Uma das questões, ontem, por exemplo, eu tive aqui, estava sem internet, né? Então, eu acho que virou quase com um assunto de segurança nacional, de informação e tal, você está conectado, né? Você tem que ter Sim. essa infraestrutura disponível, né? E eu vi aqui, eu separei aqui um dos estudos que tua empresa faz, esse ranking chama Ranking Connected de Smart Cities, né? De cidades inteligentes, né? O Isso, que que é isso. isso? O que que tem isso a ver com esse futuro do desenvolvimento urbano? O que que são as cidades inteligentes? Então lá, o ranking foi construído a partir de um ranking que nós iniciamos, acho que em 2011, com a revista Exame, de melhores cidades para fazer negócio no Brasil. E Sim, eu vi. Achei resolvemos bacana. aceitar esse desafio, primeiro de fazer um ranking brasileiro, o que é complicado, porque você tem uma diversidade de regiões, uma diversidade de culturas e costumes, e nós fizemos isso num breakdown de cidades de 50 mil habitantes até 100 mil, de 100 mil a 500, de 500 a 1 milhão e acima de 1 milhão. E dividimos isso por região, né? E isso nos deu uma orientação para os empreendedores e para os incorporadores e desenvolvedores de negócios, uma hierarquia analítica que permite ele dizer, bom, vou expandir meu negócio, vou para onde, né? E ele tem ali uma referência para onde ele pode ir, porque são, no caso da Exame, são 36 indicadores, e no caso do Connected Smart City, são 70 indicadores que nós monitoramos. Gente, até Esses, para vocês entenderem, eu passei uma olhada, eu estudei o de melhores cidades para se investir no Brasil. E eu achei o máximo. Vocês precisam. Esses estudos estão na página da Urban System. No teu site, eu acabei não anotando aqui, mas é Urban Systems com Y, né? isso, Systems
MS no final, M de Maria, S de Saúde, .com.br. Eu vou deixar aqui porque tem lá todos os estudos publicados que vocês podem ter acesso e eu vou deixar aqui fixado para que vocês, quem quiser, porque são estudos bárbaros. Olha só o que a empresa do Thomas oferece para você, então. Muita gente, Thomas, vai refletir se ainda quer ter essa vida urbana aqui ou se quer calibrando seus valores. Olha, eu vou vender tudo, vou montar uma pousada, enfim. Mas, assim, esse estudo ranqueia todas as cidades, é fantástico isso. Com uma série de itens para você entender por que chegou naquela nota. É um estudo fantástico, salvei, estou engolindo ele aqui. Adorei, parabéns. Fiquei fã. Assinei a newsletter já da empresa sua. Que bom, Luiz, que bom. Fico feliz, fico feliz. E olha, eu fiz independentemente algumas desse... perguntas aqui. Pode falar, depois eu entro aqui. Não, estou dizendo que independentemente dessa coisa do site e tal, fica aberto aí para todo mundo, tem o meu e-mail, o meu telefone. A Urban é uma empresa muito amigável. Nesses 20 anos de trabalho no mercado imobiliário, no mercado nacional de concessões, a gente percorreu diversos caminhos e acumulou um volume de informação muito grande que ajuda os empresários a uma tomada de decisão e mitigar o seu risco de implementação de uma coisa que requer cada vez mais uma acuidade de estudos para que o seu risco diminua, né? O Brasil não é muito afeito a planejar, a fazer análises de risco. O Brasil é um país que toma decisões, principalmente no mercado imobiliário, muito empíricas, decisões no famoso feeling. Feeling. É o achismo nacional. Eu tenho uma brincadeira que eu chamo isso de uma decisão pela consultoria de almoço, né? Ele convida pessoas para almoçar e pergunta o que você acha. E aí ele vai recebendo um monte de achos. Aí chega em casa, ele pergunta ou para o filho, ou para a mulher, ou para o cunhado, ou para o genro, o que eu acho, e aí ele toma a sua decisão. Às vezes envolvendo milhões e milhões de reais, lastreada nessa consultoria de almoço aí. Mas isso é uma brincadeira. Os empresários estão cada vez mais orientados para uma análise bem complexa, bem embasada e que vai nortear cada vez mais as decisões não pontuais e também de planejamento de longo prazo. Porque, por exemplo, nós aprendemos aí fazendo o dimensionamento de demanda para as concessões de aeroportos, concessões de linhas de metrô, a gente consegue hoje projetar 30 anos para frente com uma visão muito boa de como essa demanda vai se comportar e como a oferta vai se comportar, né? Porque as concessões nos trouxeram esse aprendizado, né? Eu preciso saber quantas pessoas vão voar no ano 10, no ano 15, no ano 20. E isto é uma cadeia de eventos que, dependendo do número de passageiros, ele determina o número de aviões, os tamanhos dos aviões, o número de pontes de embarque, toda a área de receitas acessórias, restaurantes, hotelaria, shopping, etc. E esta lógica sistêmica de funcionamento, toda ela projetada para 30 anos para frente, porque quem faz uma oferta numa concessão paga um dinheiro agora na outorga que ele vai buscar ao longo desses 30 anos. Então, a tomada de decisão, a informação para essa tomada de decisão, ela é extremamente importante e extremamente preciosa. E, felizmente temos tido
bons trabalhos e percebendo que cada vez mais a maturidade dos empresários caminha nessa direção. Que bom isso, escutar isso, porque a gente está numa hora muito sensível aí economicamente, né? Realmente as empresas muito assustadas, tentando, né? A gente sempre espera que o governo tenha mais soluções, mais rápidas, mas a gente sabe que não está chegando e, de fato, muita gente vai sair machucada. Mas também é que a oportunidade de talvez poder se reestudar, se reinventar e, enfim, e voltar a crescer. Aí, nesse sentido, eu tenho uma primeira pergunta aqui sobre todo esse teu embasamento de estudos para 30 anos, né? Que tipo de mudanças pode se esperar no futuro das cidades após a pandemia? Qual que é a tua leitura disso? Bom, a pandemia, ela traz um componente novo, né, que nós nunca vivemos no mundo. Primeiro, ela atua no mundo, é uma epidemia planetária, não é localizada. Nós já tivemos outras epidemias que foram localizadas na África, em alguns lugares, que não atingiram e que nós podíamos, naquela época, ouvir as notícias do que estava acontecendo lá longe, né? Hoje não, hoje está acontecendo no mundo inteiro, simultaneamente, um vírus invisível, intocável e que a gente tem muito pouca informação de como lidar com ele no plano da saúde. E ele traz um reflexo no comportamento econômico dos países e das cidades muito grande, que atinge desde as grandes empresas, veja o que aconteceu com as empresas de aviação, né? Usando o exemplo aí. As empresas de aviação estão num colapso assustador, que o governo vai ter que dar uma ajuda, senão vai acabar. Segunda coisa, empresa de hotelaria, outro impacto assustador, turismo. E isso, numa cascata, vai atingir também o pequeno empresário, o pequeno industrial, que na cadeia está ligado a essa cadeia e vai sofrer. Bom, todos nós vamos ter que nos reinventarmos, não tem dúvida nenhuma, parcial ou total. Não é? Como a Kodak teve que acabar para se recompor, nós vamos ter algumas empresas que vão sofrer uma situação semelhante à da Kodak, semelhante à do Blockbuster, semelhante à de uma série de empresas. Sim. Em que o modelo mudou de tal ordem que eu não consigo nem fazer um remendo no modelo. Eu tenho que implodir o modelo e começar de novo. Agora, temos um avanço de tecnologia que caminhou e está caminhando cada vez mais rápido, que vai nos ajudar nessa transição. Então, nós temos aí a internet das coisas chegando, estamos com a internet 5.0, que vai permitir, por exemplo, os carros autônomos. Nós vamos ter uma inserção muito grande dessa parte de veículos autônomos, veículos elétricos. Então, tem uma tecnologia caminhando e que vai agora caminhar aceleradamente para propor mudanças tecnológicas de comportamento que vão ajudar o comportamento, e essa tecnologia vai estar a serviço das cidades, do crescimento planejado e sustentável das cidades. A nossa análise, quando a gente faz um ranking de Connected Smart Cities, nós sempre temos uma vertente analítica desses 70 indicadores que recebem pesos, cada um deles de 0 a 10, de que a tecnologia está a serviço das pessoas e está a serviço de uma sustentabilidade econômica que a cidade tem que ter, gerando emprego e renda. A cidade que é pontuada, ela é pontuada pelo seu equilíbrio entre esses 70 fatores. Não adianta eu tirar nota 10 na educação
se o saneamento meu é nota zero, entendeu? Eu não tenho saneamento, e o saneamento reflete na saúde, reflete na educação, reflete na mobilidade urbana. Então, eu tenho que equilibrar os fatores para ter uma cidade inteligente, economicamente sustentável, que promove retenção de ativos humanos e profissionais que vão repor e manter as cadeias produtivas naquela cidade, naquela região atuantes, e vão permitir também que essa posição econômica de geração de emprego permita uma aspiração social, de crescimento social. Eu vou trocar de casa, eu vou trocar de carro, tenho confiança na minha cidade, e depois uma consciência ambiental, onde o verde, a necessidade de proteção dos mananciais e da água e do verde é determinante. Então, numa escala micro de cidades de 50 mil habitantes, onde 100 mil, 500 mil, onde essa intervenção ela é ainda muito mais fácil, caminha numa escala maior para uma cidade com a complexidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante. Mas a lógica é a mesma. A lógica é de manter uma cidade sustentável, equilibrada, que garanta emprego e renda e que tenha condição de oferecer aos seus moradores, aos seus cidadãos, uma qualidade de vida. Olha, eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer aqui. Olha, o Wesley, ele mandando um abraço aqui para o Dr. Josafá, Elisa, o Guilherme, o Fabiano. Mas assim, o Wesley, ele é um gerente de uma dezenas de corretores de imóveis de um segmento de incorporação popular. Ele pergunta assim: pensando em investimento no mercado imobiliário, considerando o cenário atual, o senhor acha melhor ser ou não arrojado em investimentos nessa área? Eu acho que agora, acho que a pergunta é essa dele. E depois tem uma outra aqui do jornal Tabloide. Então, veja, os investimentos, eles são pautados por essas análises críticas e análises de risco que são feitas num cenário de longo prazo. Um desenvolvimento imobiliário, para qualquer demanda latente, seja Minha Casa Minha Vida, seja apartamentos mais sofisticados, não importa, para classe média, o que importa é o entendimento da oferta e da demanda. Eu tenho uma demanda latente que precisa ser atendida e eu desenvolvo um produto que vai ao encontro dessa demanda. Obviamente, num cenário de longo prazo de desenvolvimento imobiliário, e o mercado imobiliário é um mercado de médio e longo prazo, porque só para aprovar uma planta na prefeitura demora 2 anos. Então, o ciclo é muito longo entre projetar, encontrar a área, fazer o projeto, aprovar na prefeitura e fazer o lançamento para vender, e aí os corretores terão a sua ação principal. Isso é um ciclo de 2, 3 anos. Não é? E nesses 2, 3 anos, esse cenário de pandemia já se modificou. É por isso que a estrutura do planejamento nos permite uma análise e correção de rota o tempo todo. Você tem que ajustar. Quando surge uma coisa como essa, você tem que ter mecanismos de ajuste para os seus projetos. Então, eu acho que existem possibilidades que irão surgir no Brasil ao longo desse tempo novo agora, que são muito, muito boas, porque o mercado caminha para um mercado de nichos, de atender necessidades pontuais. O que seriam elas? Quando você fala nichos, que é assim, idosos, apartamentos para solteiros? Idosos, exatamente, apartamentos para estudantes, apartamentos para solteiros. Quando você olha para a demanda,
ela é multifacetada e o mercado imobiliário, aquilo que eu disse anteriormente, ele tem um comportamento que é um comportamento de manada. Quando uma pessoa faz uma coisa que dá certo, todo mundo faz aquela coisa. Que foram os estúdios Então, agora, entrou na moda faz é, alguns anos. Né? Todo mundo vai fazer estúdio e vender, né? todo mundo vai fazer condo-hotel, todo mundo vai fazer Minha Casa Minha Vida, enfim. Eu acho que a preocupação que tem que existir é de uma análise de oferta e de demanda e risco de fazer um produto, primeiro, que não tenha demanda, e segundo, que o comportamento da demanda não foi mapeado, o comportamento socioeconômico não foi mapeado, e você tem um produto que encalha, que não vende, e daí carregar Mas essa... hoje você tem condição de munir as empresas dessas informações? E a Temos. sua empresa faz esse tipo de estudo, entendo que faça. É isso? Não, é exatamente isso que a gente faz. Faz desde empreendimentos pequenos, de fazer um apartamento, um prédio de apartamentos, até bairros planejados, Que bacana, estruturas de cidades que e bacana. logística, aeroportos. A diversidade de contratos que nós atendemos hoje é muito grande, muito grande. E exatamente essa diversidade de informações a respeito de todas essas variáveis que atuam sobre a cidade nos permite produzir esse ranking, produzir essa hierarquia de mercados, nichos de mercado que estão pedindo por favor para serem atendidos, mas o mercado imobiliário quer fazer Minha Casa Minha Vida. Vai comprar um terreno lá 10 quilômetros depois da granja e Sem faz lá, infraestrutura. sem infraestrutura, sem nada, e faz lá 10 mil casas, entendeu? 10 mil apartamentos completamente desequilibrados de um mínimo de produtos complementares que permitam um mínimo de qualidade de vida para essas pessoas. Entendi. Olha, o jornal Tabloide está aqui perguntando: será que o setor logístico do Brasil conseguiu acompanhar o avanço de vendas online? Tá aí um setor que vai crescer muito, já começou a crescer, Já né? Eu não sei quem começou. responde Sim, sim. pelo jornal, mas é verdade, isso já mudou, né? Não, foi uma área que foi muito solicitada, porque também ah, o crescimento vertiginoso da venda online fez com que a logística tivesse que se recompor rapidamente, né? Ver a questão dos motoristas, ver a questão do tamanho da, da onde estava estocado o material comprado de forma mais econômica possível. Eu tenho um grande armazém em Uberlândia, mas eu também tenho aqui em Cajamar. O que eu supro de Uberlândia e o que eu supro de Cajamar. Então, é uma lógica nova que eles tiveram que também construir o avião voando, porque ninguém imaginava que as compras online iriam vir de lugares tão díspares que obrigasse ao setor de logística a se repensar rapidamente de onde é que eu faço o suprimento. Você Mas, sem sabe que dúvida alguma, Thomas, o pão de açúcar costuma, ele tinha pouco consumo, mas se fazia compra no supermercado online, eles entregavam, né? Questão de 1, 2 dias entregavam, né? Com essa pandemia, eles cresceram tanto, todo mundo forçado a ficar em casa, que eles estão entregando assim, depois de 9, 15 dias, estão agendando, né? Mas assim, com certeza, isso vai gerar pessoas que gostaram dessa modalidade, pós-pandemia vão continuar usando, né? sem dúvida Usando. alguma. É um E isso facilitador, né? é um facilitador, vai gerar esse emprego também, quer dizer, aumenta essa cadeia de logísticas menores, né? É olhando sempre o lado bom mesmo, né? Não, E eu fiz. outro dia tive que assinar um contrato físico, porque hoje a gente assina tudo digital,
mas tive que assinar um contrato físico e eu estou na minha casa aqui na represa de Guarapiranga e o motoboy veio aqui trazer o contrato. E eu sou muito curioso, gosto de conversar com o motorista de Uber, motoboy e tal. E ele dizendo que ele estava super protegido, com luva, com tudo e tal, e máscara, mas que ele estava super feliz de ver o quanto que ele estava trabalhando e o quanto que ele estava ajudando. Que bacana. E a quantidade de gorjeta que ele ganhou era incrível, porque as pessoas estavam super agradecidas dele estar lá proporcionando essas coisas todas, o contrato. Resolvendo o problema das pessoas. Muito, muito legal. Eu acho que assim, milhares estão perdendo postos de trabalho, né? Eu acompanho de perto, mas assim, outros tantos também estão se reinventando e vão se reinventar, e novas posições, novas condições vão acontecer. Você vê todos os colégios, todas as escolas, né? Então, é olhar o Ferraz, só uma coisa, o Ferraz estava fazendo download já do seu estudo de cidades e não está baixando, ele está falando. Olha, eu baixei normal, mas foi durante a semana, não foi hoje. Talvez tentar mais tarde, mas funciona direitinho lá no site do Tomás, nesse site que está embaixo aqui, tá? Se tiver algum problema, liga na empresa, a empresa manda, a Rúbia que nos está assistindo, está aí acompanhando, ela pode ajudar você nisso daí. HS Urbanismo conseguiu baixar agora. Ferraz, talvez seja um problema teu, mas veja aí de outro método. Se quiser, me passa seu e-mail, depois eu te mando. Também pode ser assim, é um arquivo em PDF, não é tão pesado, né? E aí, eu voltando a essa ordenação de futuro de cidade. São Paulo, o último plano diretor dele, se eu não me engano, em 2019, ele teria uma revisão. Não sei. Mas ele já teve uma metodologia diferente de dar incentivos. Me corrija se eu estiver errado, tá, Thomas? De dar incentivos a empreendimentos que tivesse multinichos. Então, um prédio que pudesse ser embaixo comercial, parte residencial e também, eventualmente, parte de um hotel. Com isso, ele teria algum benefício de poder ter uma capacidade maior de empreender. Faz sentido alguma coisa assim? Esse último plano diretor deles? Faz. Acho que o plano diretor do Haddad foi um plano diretor que deu um passo muito importante na construção de um pensamento de ocupação sistêmica, permitindo que eu tivesse fachadas ativas, que é o fato de ter a loja embaixo, que eu facilite os coeficientes de aproveitamento com maior adensamento nos corredores, onde provavelmente terá transporte coletivo, e diminuir o adensamento e diminuir a verticalização no interior das quadras, né? Agora, o grande problema desse plano diretor, e a gente o ano que vem acho que vai ter já uma nova revisão, é que é o seguinte: a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande. E é muito difícil você estabelecer uma regra que caiba e se ajuste à cidade como um todo, né? Então, eu acho que, cada vez mais, nós vamos ter que caminhar para uma descentralização, tanto descentralização de poder das superprefeituras entenderem melhor o que passa naquela região com os seus moradores e poder ter um plano diretor que atenda a essas demandas e que possa ser atendido, porque mesmo com essas modificações que foram feitas,
é muito pouco o incentivo real que existe, por exemplo, para fazer um núcleo de trabalho na Zona Leste, não é? Então, eu preciso incentivar a iniciativa privada e também o governo, sendo o governo às vezes tendo o papel indutor, para descentralizar equilibradamente a cidade em centralidades equilibradas e sistêmicas, de moradia, trabalho, lazer, saúde, educação e assim por diante. E para isso, eu preciso incentivar com IPTU, incentivar com Tá. impostos e assim Dá um por diante. incentivo. Como eu incentivaria uma empresa a se instalar numa cidade ou se instalar aqui no Brasil, dando isenção de impostos para ele? Por que eu posso dar isenção de impostos para uma nova instalação e não posso dar uma isenção de impostos para essa empresa se deslocar, por exemplo, para a granja e criar empregos na granja? Sim, Entendeu? sim. Então, acho que o plano diretor ainda não contempla isto, mas ele vai na direção de ter essa Tá visão caminhando. mais descentralizada e mais de produtos multiuso. É multiuso, então, aqui fala. Olha, o Carreira que nos apresentou chegou aí. O Carreira, desculpe aqui, cachorro. O Carreira chegou. Você sabe que antes a gente tinha com essas lives uma série de tabus, né? Agora não. Agora é assim, você tá em casa, não tem jeito. Então é o filho que tá na aula, é o cachorro que viu o vizinho se mexer, mas tá tudo bem, né? Então, Carreira, obrigado, viu? Olha, que delícia bater um papo aí com o Thomas. Penas que as lives ficam aí só uma hora, e já já a gente vai ter que encerrar, né? Mas, puxa, bacana demais conhecer assim uma cabeça. A Granja Viana, de fato, é uma cidade dormitório, né? Usando É, aqui como referência, né? Então, é. esgoelada aí pela Raposo Tavares, como eu te falei, cento e poucos mil carros, cento e tantos todo dia vão e voltam, né? Eu falo assim, o único lado bom do trânsito é que emancipa a nossa cidade. Nesse sentido, de às vezes um publicitário, até que ponto eu preciso ter um escritório em São Paulo? Até que ponto agora, pós-pandemia, a gente não pode fazer uma reunião com o Thomas do Urban System pelo vídeo, não é? Até que ponto eu não começo a estimular, trazer advogados, outras tantas empresas mesmo, né? Não, eu acho que essa tecnologia veio para ficar e isso vai ser incorporado no nosso cotidiano. Sem dúvida alguma, o trabalho em casa, o home office, vai ter uma proporção de tempo muito maior do que tem hoje, não é? E as condições foram criadas e estão sendo criadas ainda e melhoradas nos próximos 60 dias, 90 dias que nós vamos ter que ficar em casa. Porque nós estamos só há 30 dias em casa, 35 dias, sei lá quanto. Nós Sim. vamos ter mais ainda uns 60, 90 dias Eu acho que de sim. muito cuidado. E nesse tempo, as aquisições de comportamento e mudança de comportamento e as aquisições dessas tecnologias que estão sendo oferecidas a nós vai ser necessário e vai continuar. Sim. Olha, a gente tem que começar a encerrar aqui, porque se não desliga, até para, viu, Thomas, você sabe, depois de uma hora ele fecha, né? Então, assim, então a gente tem que, no mínimo, agradecer aqui o Eduardo Ferraz. Eu te mando o e-mail aqui com o estudo aqui da Urban System Thomas. Agradecer aqui o jornal Tabloide, a Solange, a Elisa, né, o Roberto Gazel, o Carreira, o Dr. Josafá, né, a Jéssica, o Wesley, tanta gente aqui. A Rúbia, né, que arrumou tudo aqui. Agradeço muito a ela. E a gente deixou o teu site aí, né, para que as pessoas possam conhecer mais dos seus trabalhos. Eu queria muito te agradecer, viu, Thomas, pela aula aqui, pelo bate-papo. Eu sei que seria um super assunto profundo aí,
E delicioso passar e discorrer sobre cidades e o futuro disso tudo, né? Mas a gente não tem esse tempo. Então, é te agradecer mesmo. Adorei o bate-papo e quando tudo isso passar, quem sabe a gente não se encontra presencialmente. Vai ficar raro isso agora, né? Ah, vai. Não, vai ficar raro e vai ficar muito intenso, porque vai ter um significado muito forte almoçar junto, fazer um brinde e tal, eu tomar um vinho. Eu acho que a qualidade do encontro vai crescer muito e a gente vai ser também muito beneficiado por essa possibilidade de encontrar pessoalmente as pessoas. Olha, Luiz, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Carreira aí que nos apresentou. Estou à disposição. Para mim, falar sobre isso, falar sobre cidades, falar sobre mercado é um prazer, é a nossa vida nesses 20 anos. É o tempo todo falando sobre isso, apaixonadamente. Eu sou um apaixonado por cidades, então tudo me interessa, eu gosto de conhecer pessoas, eu viajo, eu vejo e procuro dar para a Urban Systems um status de uma empresa atual e dinâmica que se atualiza constantemente e é provedora dessas análises para o mercado. Então, a oportunidade que você me deu aí de conversarmos e de bater papo é muito gostoso. Muito obrigado. Obrigado você, viu, Tomás? Obrigado. Se cuide, né? Fique em casa. E Estou me quando cuidando. passar, vamos marcar um bate-papo aí juntos, viu? Vamos sim. Tá Tá bom? bom? Um Gazel, um abraço muito abraço. grande. Alex da Força, Sérgio, Mariana, todo mundo aí. A gente tem que ir mesmo. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, Vocês tchau, também. tchau, Tchau, Tomás. obrigado.